Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia Federal e do IBAMA destrói em 12 dias mais de 300 balsas usadas no garimpo ilegal na Amazônia. Fiscais encontram irregularidades na metalúrgica, onde uma explosão deixou mortos e feridos no interior de São Paulo. O ator Kaique Brito é internado em estado grave depois de ser atropelado no Rio de Janeiro. Depois de uma missão inédita na Lua, a Índia lança um satélite para estudar o Sol. Corinthians e Ferroviária estão na final do Brasileirão Feminino. Começa em São Paulo o festival The Town, que vai reunir grandes nomes da música do Brasil e do mundo. Você vai ver uma entrevista exclusiva com a cantora americana Demi Lovato, uma das principais atrações da noite. O Jornal Nacional está começando. Uma operação da Polícia Federal e do IBAMA contra o garimpo ilegal destruiu mais de 300 balsas em 12 dias num dos principais rios da Amazônia. A fiscalização flagrou a ação ilegal dos garimpeiros em 5 municípios do Amazonas. Essas balsas de garimpeiros estão atracadas no Rio Madeira, no sul do Amazonas. Os agentes da Polícia Federal explodem a embarcação para evitar a volta do garimpo ilegal na região. Esta outra está afundando. A ação da Polícia Federal é acompanhada pelos garimpeiros. Daí, galera, os homens fortemente armados na comunidade Jacundá acabaram de entrar. E logo se formou um corredor de balsas em chamas. Nos últimos 12 dias, a Polícia Federal, com o apoio do IBAMA, realizou a Operação Draga Zero, com o objetivo de combater o garimpo ilegal. As ações se concentraram nas cidades de Altazes, Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Manicoré. A operação destruiu 302 balsas. O Ministério da Justiça informou que esta é a maior operação de combate ao garimpo ilegal na Amazônia da história da PF. Os garimpeiros não pouparam nem as comunidades indígenas. Esta balsa estava escondida próxima da aldeia Marmelo, em Manicoré. Nós recebemos denúncias ao longo do caminho, né, da nossa expedição, e exatamente por os atores conhecerem um pouco da legislação e saberem que as terras indígenas gozam legitimamente de uma proteção do Estado maior do que as terras que não têm essa qualificação. Policiais contaram com a ajuda de satélites para localizar os pontos com maior concentração de balsas. No total, os agentes percorreram 1.500 quilômetros para destruir as embarcações. O sul do Amazonas ficou conhecido no país como a região do garimpo em 2021, após a divulgação dessas imagens que mostram centenas de balsas estacionadas no Rio Madeira extraindo ouro. O local atrai os garimpeiros por causa da riqueza natural de minerais e pela facilidade de locomoção pelas rodovias que cruzam a região. Segundo a PF, as investigações apuram também outros crimes relacionados ao garimpo. Importam também crimes financeiros e tributários, na medida em que os tributos inerentes à comercialização do ouro, que é um ativo financeiro, eles não são recolhidos. Além do que, pode promover o recrutamento de ribeirinhos, de indígenas, o que atenta com tanta ancestralidade dos povos tradicionais que vivem aqui no estado do Amazonas e que podem, a partir dessas atividades, incorporarem hábitos, costumes e culturas que são completamente diferentes daquelas que são as suas tradições originárias. Fiscais encontraram uma série de irregularidades na metalúrgica, onde uma explosão deixou mortos e feridos ontem no interior de São Paulo. Um levantamento mostra que a empresa não poderia estar funcionando. Os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego passaram o dia analisando o que sobrou da explosão, a parte elétrica, as máquinas e equipamentos de proteção. As denúncias que nós recebemos é que alguns desses equipamentos não existiam, inclusive sinalização de perigo na empresa. Falta de óculos, máscaras e luvas. Além disso, há denúncias de excesso de jornada de trabalho dos funcionários. A explosão aconteceu ontem, perto da hora do almoço. Funcionários trabalhavam na fundição de alumínio quando um forno estourou. 30 trabalhadores foram levados para os hospitais. A prefeitura informou que 5 pessoas haviam morrido. Hoje, corrigiu a informação e disse que são 3 mortes. 11 pacientes continuam internados em hospitais da região.
a maioria em estado grave, com queimaduras em mais de 90% do corpo. João Victor ficou soterrado nos escombros. Ontem ele foi levado para o hospital, mas liberado logo depois. Eu estava lá na cozinha e de repente eu só escutei o estrondo e tudo caindo. Ficou o teto em cima, parede em cima, não sei como eu saí. Graças a Deus eu saí. Desde 2021, a Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, vinha multando a empresa por irregularidades. Ela não tinha nem o alvará da prefeitura, nem a licença dos bombeiros. Só no mês passado, a metalúrgica recebeu 2 multas, mas nada disso impediu o funcionamento. Moradores e funcionários de empresas que ficam perto da metalúrgica ainda estão assustados com a explosão. Nós ficou sem saber o que nós fazia, né? Nós tudo apavorado. Nós escapamos por Deus mesmo. O advogado da empresa Tex Tarugos disse que os proprietários lamentam o acidente e que vão oferecer ajuda psicológica para as famílias das vítimas. Sobre a falta de licença dos bombeiros e do alvará da prefeitura, o advogado afirmou que em breve a empresa vai apresentar os documentos. É grave o estado de saúde do ator Kaique Brito, de 34 anos. Ele foi atropelado no começo da madrugada. Kaique Brito foi atropelado nesta avenida, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele estava nesse quiosque com amigos, entre eles o apresentador Bruno De Luca. A polícia recolheu as imagens das câmeras de segurança. Pouco antes da 1 da manhã, o ator saiu para buscar pertences pessoais no carro dele, que estava estacionado no canteiro central da avenida. Kaique foi atropelado no momento em que atravessava de volta. O ator foi levado em estado grave para o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. Ele teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. O autor do atropelamento é motorista de aplicativo e vinha transportando uma passageira com um bebê. Ele parou para prestar socorro e esperou a chegada da ambulância e da polícia. O próximo passo da investigação é saber se o carro estava ou não em excesso de velocidade. E para isso foi pedida uma perícia. Na polícia, o motorista disse que Kaique cruzou a pista repentinamente, correndo. Disse ainda que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a direita, mas que não conseguiu evitar a colisão. O motorista passou por exames no Instituto Médico Legal. A perícia não detectou embriaguez pelo consumo de álcool ou de qualquer substância de efeito parecido. Segundo o laudo, o motorista estava lúcido, atento e com discurso coerente. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção de dos ferimentos. Ao longo do dia, Kaique Brito recebeu a visita de amigos atores. Saio otimista, torcendo para que tudo dê certo. É uma briga grande aí pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Kaique é ator desde criança, quando começou no teatro. Nas novelas, o destaque veio em 2003. Em Chocolate com Pimenta, ele era Bernadette, o menino que foi criado como menina. Kaique é irmão da atriz Stephanie Brito, que hoje ficou ao lado dele no hospital. Não consigo falar, desculpa. Tá bom. Queria agradecer as orações. Ele é um gigante, meu filho. O filho dele, a nossa família estão esperando ele voltar. E daqui a pouco é ele que vai estar aqui falando com vocês. No fim da tarde, Kaique foi transferido para o Hospital Copador, que, num boletim, informou que ele está sedado, em ventilação mecânica e deve permanecer na UTI. O número de internações de pessoas atropeladas aumentou no país no primeiro semestre deste ano. O convívio entre pedestres e motoristas nem sempre é tranquilo. São pouquíssimos que dá preferência para os pedestres. Eu já tive que frear em cima de pedestre. O Código Nacional de Trânsito estabelece que o pedestre tem sempre prioridade sobre os demais usuários das ruas e avenidas. Mas o número de internações na rede pública de pessoas atropeladas cresceu 13% no Brasil. No primeiro semestre deste ano, quase 19 mil pedestres precisaram de internação no SUS em 2023, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Esses números, além de preocupantes, eles retratam 3 comportamentos inseguros no trânsito: a impaciência, a imprudência e a desatenção, tanto para motoristas e principalmente para a parte mais vulnerável, que são os pedestres. Quem se arrisca, apressa o passo.
A família do Henrique não dispensa a passarela. Evita um acidente, evita um risco, evita entrar nas estatísticas de acidente por conta de imprudência. E quando a passarela não existe, mas sim a sinalização para que as pessoas atravessem com segurança. A faixa de pedestres é respeitada pelos motoristas? A orientação é essa. O pedestre deve olhar, sinalizar para que os carros parem. Vamos ver aqui. Quem para? Olha só, a gente está sinalizando, passaram mais carros, mas agora ninguém parou, veio a moto, não parou também. Tem um grupo de carros lá atrás, vamos ver se param agora. Agora foi possível. Obrigado, não é fácil. Parece que a prioridade não é do pedestre. A Francinedes, de 67 anos, foi atropelada ao atravessar na faixa e com sinal fechado para motoristas, no centro de BH. Eu tenho plena convicção que eu estava dentro do meu direito de pedestre. Especialistas em segurança no trânsito defendem que, além de vias sinalizadas e fiscalização mais presente, é preciso ter educação. A gente ainda não conseguiu trazer a educação para o trânsito como uma política pública efetiva de nação. A educação é fundamental para levar mais segurança tanto para as crianças quanto para os adolescentes, mas também para os adultos. Um acidente grave na BR-277 deixou 7 mortos e 4 feridos. Vários veículos se envolveram no engavetamento na cidade de Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. Um caminhão pegou fogo. O trecho entre a capital e o interior do estado está interditado. Um incêndio no centro de Umbanda deixou 12 feridos no município de Sete Lagoas, na região central de Minas. O fogo começou de madrugada. 3 pessoas sofreram queimaduras graves e foram transferidas de helicóptero para Belo Horizonte. Os outros 9 feridos foram levados para hospitais de Sete Lagoas. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho flagraram mais de 200 trabalhadores em situações irregulares em fazendas no Pará. Os funcionários não tinham equipamentos de proteção, nem contratos de trabalho e viviam em alojamentos precários. Entre os 225 trabalhadores havia um adolescente de 15 anos. Segundo a Polícia Federal, os responsáveis pelas 5 fazendas são alvos de inquéritos policiais. Os funcionários vão ser indenizados. Clientes da 123 Milhas, que já tinham reservas confirmadas, não estão conseguindo embarcar nem ter acesso à hospedagem. Depois de perder a viagem para o Nordeste, Ramon e outras 3 pessoas receberam o voucher da 123 Milhas. Mas na hora de ir para o novo destino, o hotel de Florianópolis avisou. Me mandaram uma mensagem falando que a reserva do sistema deles simplesmente sumiram, que cancelaram essa reserva. Clientes que também compraram passagens aéreas pela 123 Milhas relatam que não estão conseguindo embarcar e só estão descobrindo que os bilhetes foram suspensos na hora que chegam no aeroporto. A Tátila ia de Belo Horizonte para o Chile hoje de manhã. Tentou fazer o check-in online e não foi possível. Aí ela ligou para a companhia aérea. A moça disse assim que estava tudo certo com a minha passagem, era só chegar lá e fazer o check-in. Hoje eu cheguei no aeroporto, faltando umas 2 horas e a passagem tinha sido cancelada. A 123 Milhas enfrenta uma crise financeira. No mês passado, suspendeu a venda de pacotes e a emissão de passagens da linha Promo. A Justiça Mineira aceitou o pedido de recuperação judicial e suspendeu por 6 meses as ações e execuções de consumidores e fornecedores. Ontem, a Justiça Federal proibiu que os donos da 123 Milhas saiam do país até que eles prestem depoimento à CPI das pirâmides financeiras. Especialistas em direito do consumidor afirmam que enquanto a 123 Milhas está em processo de recuperação judicial, as empresas que emitiram bilhetes aéreos e de hospedagem também podem ser responsabilizadas. Essa empresa devidamente identificada e que forneceu documentos que comprovam que seria responsável pelaquela execução do serviço tem a obrigação de forma objetiva e solidária em relação ao cliente consumidor. A 123 Milhas afirmou que na última semana cancelamentos foram realizados de forma unilateral por outros prestadores de serviço. Declarou ainda que as empresas estão desrespeitando contratos vigentes e que notificou extrajudicialmente as operadoras.
Amanhã, na reportagem especial do Fantástico, mulheres denunciam importunação sexual dentro do avião. A seguir, a caçada a um brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos. E a nova missão espacial da Índia. Morreu hoje em Santos o ex-presidente da Embratur, Eduardo Sanovics, aos 63 anos. Ele comandou a agência entre 2003 e 2006. Sanovics também foi um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e era reconhecido como uma das principais lideranças da aviação comercial no país. Ele tinha câncer no pâncreas, deixa a esposa e 4 filhos. O presidente Lula publicou uma nota de pesar, ressaltando que Sanovics trabalhou pelo desenvolvimento do Brasil de forma inclusiva e democrática. Morreu aos 76 anos o cantor, compositor e empresário americano Jimmy Buffett. Em sucessos como Margaritaville, Jimmy Buffett cantava sobre uma vida de festas em praias paradisíacas. E transformou o estilo tropical em negócio, abrindo uma rede de hotéis e restaurantes. Também escreveu livros que viraram best-sellers e fez participações em filmes e séries de TV. A causa da morte não foi divulgada. Em maio, ele tinha sido hospitalizado e cancelado vários shows. A polícia do estado americano da Pensilvânia faz uma grande operação para localizar um brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia. Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, escapou da penitenciária na quinta-feira. Em abril de 2021, ele foi preso pelo assassinato da namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão. Semana passada foi condenado à prisão perpétua. A polícia recomendou que os moradores fiquem em casa porque ele é muito perigoso. A promotoria do condado de Chester, onde fica a penitenciária, divulgou um vídeo que seria de Danilo caminhando na região na madrugada de hoje. Há uma recompensa de $5.000 por informações que levem ao foragido. Danilo também é investigado no Brasil por outro homicídio em Tocantins em 2017. Um protesto contra o governo da Eritreia deixou mais de 150 feridos em Israel. Os manifestantes tentavam impedir uma comemoração da independência da Eritreia, organizada pela Embaixada do país em Tel Aviv, e entraram em choque com grupos de simpatizantes do governo do país africano. Israel acolheu mais de 18 mil pessoas que fugiram do regime autoritário da Eritreia. O país se tornou independente há 30 anos e nunca teve eleições. Em viagem à Mongólia, o Papa Francisco fez um apelo à paz. É a primeira vez que um Papa visita o país asiático de maioria budista que fica entre a China e a Rússia. Ele pediu que líderes mundiais deixem de lado as guerras e resolvam os problemas pelo diálogo. Depois, visitou a Catedral de São Paulo e São Pedro. Muitos chineses católicos atravessaram a fronteira para ver o Papa. No que pareceu ser um recado a Pequim, Francisco disse que governos não devem temer a Igreja porque ela não tem agenda política. Depois de pousar uma nave no polo sul da Lua, a Índia enviou ao espaço uma sonda para estudar o Sol. 3, 2, 1, 0. O foguete transportando a sonda solar decolou da plataforma de lançamento na ilha de Sriharikota, no sul da Índia. Vamos desejar tudo de bom para a espaçonave Aditya, disse o chefe do Instituto Indiano de Pesquisa Espacial. A viagem está programada para durar 4 meses, até a sonda chegar a um ponto que fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. O objetivo é aprender mais sobre a atividade solar, principalmente a dinâmica dos ventos e erupções solares e os efeitos da radiação no nosso planeta e em satélites. Essa missão espacial da Índia tem o nome de Surya, o deus hindu do Sol, também conhecido como Aditya. Hoje vemos essa luz que ficará fixada em nossas mentes e sabemos que esses 17 mil cientistas estão fazendo o melhor trabalho para o sucesso do país, diz essa indiana. O lançamento da missão solar
acontece poucos dias depois de a Índia ter feito história ao ser o primeiro país a pousar uma nave no Polo Sul da Lua, uma região até então inexplorada, onde os cientistas acreditam que pode haver grandes quantidades de água congelada. A Agência Espacial da Europa e a americana NASA já enviaram diversas sondas para o centro do Sistema Solar. No momento, duas estão em órbita, a Solar Orbiter e a Parker Solar. A investigação do Sol começou na década de 1960 com o programa Pioneer da NASA. A missão indiana, se bem sucedida, será a primeira de um país asiático a orbitar em torno do Sol. Isso nos colocará naquela categoria específica de nações espaciais que estão prontas para realizar missões desafiadoras, disse com orgulho esse cientista do Instituto Indiano de Pesquisa Espacial. O super tufão Saola provoca destruição no sul da China. É uma das tempestades mais poderosas a atingir a região em décadas. Hoje chegou à província de Guangdong, com ventos de até 200 km por hora. Quase 1 milhão de pessoas foram levadas para abrigos. Mais cedo, na passagem por Macau e Hong Kong, o tufão arrancou árvores e causou enchentes. Uma pessoa. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite para você, para o Paulo Renato e boa noite para você. No domingo, essas capitais têm previsão de sol o dia todo, com 37 graus em Boa Vista, Manaus, Palmas e Teresina. 35 em Macapá, 29 em Vitória, Belo Horizonte e Brasília com 31 graus e no Rio de Janeiro 34. No Rio, a temperatura pode ficar uns 9 graus acima da média em setembro. Em São Paulo, os termômetros também sobem mais do que normalmente o mês registra, máxima de 32 graus, à noite 20. Tem possibilidade de chover, inclusive no The Town. Pouca chuva, mas pode ser forte. É a mesma situação de Cuiabá, que permanece na liderança do calorão, quase 40 graus. O tempo abafado favorece as pancadas de chuva em todas essas áreas em verde e fica ensolarado nas partes amarelas, do centro de Roraima ao sertão do Rio Grande do Norte e até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de onde chove mais. Em Salvador, Curitiba e Florianópolis são esperados 25 milímetros. E toda a região sul tem condição de temporal, com ventos de até 100 quilômetros por hora, alagamentos, deslizamentos, raios e granizo. As instabilidades ganham força com essa baixa pressão que está no Paraguai e vai atravessar o continente até o Oceano Atlântico. Lá vai dar origem a um ciclone extratropical. Ele se forma com o encontro de duas correntes de ar, uma quente e outra fria. A mistura dessas massas de ar de temperaturas diferentes muda drasticamente o tempo. Surgem as tempestades com ventania e depois de uma frente fria. Ela vai se desprender do ciclone e virá para o sudeste no começo da semana que vem. Agora, muita atenção para as possíveis consequências desse ciclone extratropical. Por exemplo, em Porto Alegre, de amanhã até segunda-feira, deve chover uns 200 milímetros. É mais do que a média do mês todo, em apenas 2 dias. Na segunda-feira, os meteorologistas esperam tempestades também em outros pontos do sul. Na terça, a chuva vem para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E na quarta-feira, esfria em parte do sudeste. Um bom domingo. Paulo Renato, Ana Paula. Obrigado, Eliana. Uma das feiras de agronegócio mais importantes do país